Bem-vindo a todos. Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Comunidade em Diálogo. Obrigado a todos por estarem nos acompanhando nessa trajetória. Está aqui comigo meu amigo Leandro. A dupla dinâmica. Amigo e padrinho Leandro. E hoje podemos contar com uma presença hoje um pouquinho diferente, né? Nossos dois primeiros episódios a gente trouxe profissionais que estavam dentro da comunidade terapêutica, né? Um era comunidade e o outro foi uma residência terapêutica. E hoje a gente vai fugir um pouquinho, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a questão das terapias, né? E hoje a gente trouxe uma profissional, uma amiga que está dentro da dependência química há muito tempo. Ela já tem uma certa experiência, uma vasta experiência dentro do campo da dependência química. Isabel Ferreira da Silva. Muito obrigado, Isabel, por ter aceito. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. Aceito o nosso convite. A Isabel, ela é psicóloga, pós-graduada em psicologia hospitalar pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, pós-graduação em dependência química pela Uniad, Unifesp, foi membro da diretoria ABAD da gestão 2023-2025 e tem 35 anos de experiência no atendimento da dependência química e comportamental. Novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos aí para mais um episódio aí e trazendo essa pessoa muito especial aí, que é a Isabel aí, bom tempo conosco. Conheço particularmente a Isabel, então assim, é uma profissional que a gente já fez alguns trabalhos, não há muito tempo, mas já fez alguns trabalhos juntos e um excelente profissional, né? A gente aprende muito com ela, né? E que bom que a gente tem profissionais como ela nesse mercado. E já para começar falando, né? Escutar um pouquinho da Isabel, como que foi a trajetória dela, como iniciou esse trabalho dentro da saúde mental, dentro da dependência química, né? O que despertou interesse depois da graduação. E aí conhecer um pouquinho a história dela. Seria interessante isso. Obrigado por ter vindo, Isabel. Muito obrigado. Eu é que agradeço pelo convite. Agradeço a vocês dois pelo convite. Sim, me considero amiga de vocês. Né, Leandro, já trabalhei há algum tempo com ele. Não vai faltar oportunidade para eu trabalhar com o Dr. Pablo também. E eu me sinto muito honrada, né, em participar aqui, ser convidada de vocês. E realmente eu estou muito feliz em estar aqui. Vamos ver se consigo. Vou tentar passar para vocês e fazer desse momento aqui um momento de aprendizado. Aprendo também muito com vocês, viu, Leandro? Não é só você. É sempre uma troca. Uma troca, isso mesmo. Né? Você perguntou para mim da minha jornada, é isso? Eu estou formada há mais de quase 40 anos, né? Eu denunciei minha idade. Eu sempre trabalhei com dependência química, não. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia hospitalar, porque durante pelo menos os 8 anos de quando eu me formei, eu trabalhei em hospital e sempre atendi também crianças, né? Eu costumo dizer que dentro da dependência química, em qualquer profissão, você é escolhido, você não escolhe, né? Então, eu sempre trabalhei, queria trabalhar com criança, queria trabalhar em um hospital, mas desde que eu me formei, o meu primeiro emprego mais fixo, assim, foi num hospital psiquiátrico. E eu fui, onde eu aprendi muito, porque é na prática que a gente aprende, não é, doutora? A gente faz a faculdade, né? Mas você tem a teoria, mas você vai aprender mesmo a cuidar de pessoas e desenvolver o teu profissional na prática. Então, eu trabalhei algum tempo em um hospital psiquiátrico. Claro que eu fui para a área da dependência química, isso lá para 90, 91, quando ainda não existia, foi depois que começaram a fechar os hospitais psiquiátricos. Então, eu peguei a época de psiquiatria daquelas bravas mesmo, né? Manicômio. Manicômio, eu trabalhei em manicômio, sou da época de manicômio. E na minha formação, eu atendia crianças e famílias e hospital, mas quem me aparecia no consultório, quem era? Dependentes químicos. Então, assim, eu fiz aí a minha pós-graduação
em hospitalar, mas paralelamente eu fui conhecendo uma série de pessoas depois da psiquiatria que estavam envolvidos na dependência química, e aí eu fiz a minha também pós-graduação na Uniad, e depois, acho que de uns 8, 9 anos, eu passei a só trabalhar com dependência. Não trabalho só com dependência, Certo. eu atendo na saúde mental como um todo, todos os tipos de problemas. Passei a atender mais adolescentes e adultos, né? Comecei também, entrei aí no trabalho com dependências comportamentais, é muito importante porque é o boom aí. Hoje em dia... A gente não consegue mais receber Não. dependente químicos sem essa comorbidade, né? É o que o pessoal fala, é o cruzado, né? É o cruzado. Tem outras dependências associadas. E a dependência de jogo e de tecnologia, e que é assim, é uma coisa que está acontecendo muito por aí. Então, eu também trabalho, fui fazendo os cursos, me aperfeiçoando, conhecendo uma série de pessoas muito, assim, bons profissionais dentro da área da dependência química e dependência comportamental. E aí, hoje, trabalhei em várias comunidades terapêuticas, trabalhei em várias clínicas, trabalhei com dependência e transtorno mental também em hospitais psiquiátricos, né? Tive a oportunidade, fiquei 20 anos trabalhando no Cratode. Só no Cratode, não ficou 20, foram 18 anos trabalhando no Cratode, Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que hoje é o HERP, né? Antes lá tinha um CAPS também. Então, trabalhei lá, eu fiz parte da coordenação de tabagismo do estado de São Paulo, então também tenho uma especialização no tratamento do tabagismo. E hoje eu estou aí trabalhando na minha clínica, trabalho também, hoje atendo numa comunidade terapêutica que é a comunidade terapêutica Viena e moradia assistida. Eu estou mais numa moradia assistida e clínica. Estou clinicando. Tive uma experiência muito boa, só para fechar esse regime agora, eu sempre fui membro da ABAD e eu fiz parte da direção de 2023, 2025, né? Passamos o bastão aqui, então sempre aprendendo. Eu tenho que aprender sempre. Eu digo para vocês que dentro do transtorno mental e da dependência química, dependência comportamental, a gente sempre aprende. Exatamente. É isso mesmo, tá sempre aprendendo porque tá sempre mudando, né? Sempre mudando. E pela sua vasta experiência, né? Por ter navegado em vários setores do tratamento, né? As várias possibilidades que a gente tem do tratamento da dependência química. Então, muita coisa deve ter mudado, né? Então, assim, o jeito de trabalhar há 30 anos atrás com dependente químico, hoje é diferente, né? E você consegue visualizar essa diferença? Você sente essa diferença no tratamento, assim, relacionado realmente às técnicas, né, que a pessoal da psicologia hoje adota no tratamento da dependência química. Que antigamente não se tinha algo tão específico, imagino eu, né? Que é tudo muito novo a questão da dependência química, né? Os tratamentos em si, acredito. Sim. Nossa, não, muda e muda sempre. Bom, eu acho que começa pela questão, quando a dependência química, pela questão do estigma e do preconceito, né? Então, o alcoolismo, só na década de 70, 80, foi considerado um transtorno, né? Também mental, mas separado de outros, e foi a partir da década de 60 e 70 que começaram a falar do alcoolismo, década de 30, que foi os grandes, né? A programação de AA, mas mesmo a AA, quando falava em alcoólatra, em alcoolismo, a ciência ainda não tinha todos esses critérios diagnósticos. Foi a partir desta geração, né, década de 30, 40, 50, 70, que começou a realmente, a nível de diagnóstico, de critérios, né, separar a questão das dependências. Primeiro do álcool, depois das outras drogas, agora de tecnologia, né? Hoje, felizmente, nós temos aí tanto a classificação do DSM-11,
do CID-11, como o DSM-5, né, que vem aí nos presenteando com novos critérios de avaliação. Então, o tempo todo a gente está avaliando, mudando e ampliando o nosso diagnóstico de como fazer diagnóstico e tratamentos. Acho que na sua área mais ainda. Na área da psicologia, que é a sua área medicina, houve várias mudanças, né? Então, assim, a terapêutica que mais funciona, não é que mais funciona, estou falando de uma forma errada, não é que mais funciona, mais utilizada com um retorno e um efeito bom são as terapias cognitivos comportamentais, terapias comportamentais, que a gente fala na psicologia das intervenções mais breves, né? Elas são as terapias mais utilizadas, entrevista motivacional, né? Junto com as terapias utilizadas pelos programas de 12 passos, que as comunidades terapêuticas usam muito, né? Então, eu acho que as mais que têm um efeito, um resultado melhor são essas terapias breves. É claro que nós temos aí dentro da psicologia a psicanálise, nós temos aí outras, as terapias sociais. Não estou dizendo que existe uma ruim, uma pior ou uma melhor, né? Mas a nível de efetividade, as terapias breves, elas trazem um resultado melhor, né? Que é claro, a pessoa quando ela chega para o tratamento na dependência química, ela não tem crítica, né, doutor? Muitas vezes ela vem muito comprometido cognitivamente, muito comprometido mentalmente, muitas vezes, psicologicamente, emocionalmente. Então, é necessário aí uma terapêutica mais focal. Até porque ele não tem cognição naquele momento para elaborar grandes coisas. Então, não estou falando que a psicanálise não funciona. Ela funciona sim, mas num primeiro momento, na situação mais aguda, as terapias focais e breves são mais, dão uma resposta nesse primeiro momento melhor. Depois que o paciente está em tratamento, mantém a recuperação dele, está num estado mental mais organizado, aí sim eu acho que uma psicanálise, né, vai chegando por aí. E aí vai tendo um resultado bom, né? Na verdade, foi os anos de experiência que me deram isso, né? Foi trabalhando e aprendendo. Esse feeling, né? Esse feeling, essa coisa do que... Lógico que nós temos uma literatura aí que afirma isso que eu estou falando, mas na prática é você mesmo trabalhando e estudando muito todas as nuances das terapias que aparecem, né? Que você vai vendo o resultado realmente de uma terapêutica melhor que a outra. Grupos de 12 passos, terapias de 12 passos são excelentes. O que eu tenho assim como na minha cabeça como direção a dependência química, ela é multifatorial. Ela afeta a pessoa em todas as dimensões da vida dela. Quando ela entra em recuperação, ela vai ter que reorganizar, né, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, socialmente. Então, não dá para profissional tomar conta, cuidar. Você tem que ter uma... Impossível. Não tem como. Você tem que ter uma rede. Isso aí, uma rede. Isso, Você tem que ter equipe multidisciplinar. Você tem que ter um médico, o médico psiquiatra, o médico clínico, você tem que ter o terapeuta, você tem que ter o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o assistente social. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Porque essa pessoa ela tem que se restabelecer em todos os sentidos da vida dela. Né? Exatamente. Então, eu acho que essa prática, eu tive muita sorte de trabalhar em lugares onde eu aprendi muito. Né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Nessa questão mesmo, Isabel, falando sobre essa questão multidisciplinar, e como foi para você também, né, se adaptar a essa questão hospitalar, como você falou, e entrar nesse mundo da dependência química e entrar dentro de comunidades terapêuticas, né? Ou talvez até outros modelos. Eu acredito que o início foi uma comunidade, talvez, né? Ou uma clínica, que seja. E como é que foi essa experiência com você? Foi
descobrir essas demandas, né? Porque você tinha isso já no consultório aparecendo, mas estar dentro do ambiente terapêutico, né, também apresenta outras demandas, né? Como foi essa experiência para você, começar a clinicar dentro de uma comunidade terapêutica, né, ver toda aquela atmosfera diferente? Foi uma experiência bacana pra Foi você? muito, 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 muito bacana, porque eu comecei a ter o primeiro contato com transtornos mentais e com o alcoolismo dentro de manicômio, hospital psiquiátrico mesmo, né? Lá eu aprendi muito, eu acho que psicopatologia eu aprendi lá. Não foi na faculdade, não. Verdade. Eu aprendi no hospital psiquiátrico estudando, entendeu? Foi um passo para mim, porque no consultório, na época, eu atendia criança, ludoterapia, e eu fui para hospitalar porque eu prestei um concurso público, e eu passei como psicóloga, né? Então, no hospital psiquiátrico e no hospital clínico, eu tive a oportunidade de estudar tanto as questões dos transtornos mentais, como direcionado para a criança, que foi onde eu, né? Dentro do hospital psiquiátrico, estavam começando, quando eu comecei a trabalhar, estava começando a eles fecharem esse movimento todo antimanicomial. E eles estavam começando a fechar vários hospitais psiquiátricos, né? Tanto é que eu trabalhei acho que uns 2 anos na década de 90, foi não 89, 90, 91. Aí eu saí justamente desse hospital psiquiátrico porque ele havia fechou, né? Aí lá dentro eu conheci o doutor Aloísio, que trabalhava já com dependência química. Com o doutor Aloísio eu conheci outros profissionais que tinham clínicas, e as clínicas começaram a atender a dependência química. De lá, nesse universo eu conheci alguns donos de comunidade terapêutica. Na época, eu acho que tinha o Padre Haroldo, que tinha um serviço de referência de comunidade terapêutica mesmo. Essas comunidades que eu conheci nessa época, isso foi 97, 98, cada hora que eu falo em ano aqui eu deduro mais minha idade, né? 97, 98, elas eram comunidades mesmo, porque elas se espelhavam, não é que nem hoje, depósito de pessoas, elas se espelhavam no modelo de Minnesota, e elas se espelhavam no modelo do Padre Haroldo de Campinas. Então, elas tinham assim laboterapia, elas estavam começando a levar profissionais da área técnica para lá. Depois é que descambou tudo, né? Mas eu tive sorte, por isso que eu estou falando que eu tive sorte. Quando o hospital aí eu estou falando que eu fui colocada aí dentro. Então, eu comecei a trabalhar com esses profissionais. O hospital psiquiátrico fechou, eu passei no estado, e aí eu fui para hospitalar como psicóloga do estado. Depois, em 2002, 2003, 2002, o centro de referência que eu trabalhava fechou e eu fiquei com a minha vaga. E aí a doutora... me fugiu o nome, estava abrindo o Cratode em 2002, 2003. E aí o Cratode era do Estado, centro de referência do Estado. E eu já estava terminando o curso na Uniad. Acho que eu fiz o segundo curso de especialização do Ronaldo Laranjeiras, na Uniad. E aí eu pedi a minha transferência para o Cratode. E aí, no Cratode, eu aprendi tudo que eu sabia sobre CAPS, atendimento de porta, atendimento com o pessoal da Cracolândia, o atendimento a gente introduziu aqui no Brasil a capacitação do tratamento do tabagismo, aí eu fiz a especialização pelo INCA. Então, eu tive sorte. Eu fui colocada nos lugares e aí eu aproveitei, né, dentro disso. Aí, a nível de terapia, as terapias lá, por isso que eu estou falando da literatura, né? Porque lá a gente sempre trabalhou no desenvolvimento do tratamento multidisciplinar, né? Por isso que eu estou lembrando aqui que a gente precisa ter um tratamento multidisciplinar para a gente conseguir tratar o dependente químico. Então, foi por aí, foi esse caminho que eu segui. Entendi. Você não consegue. Se não tiver esse caminho, não consegue. Não consegue.
Achei muito bacana também você falando sobre a sua experiência, né? Isabel falando sobre a experiência das comunidades, porque o início mesmo, né? Nessa época do começo dos anos 90, foi, na verdade, foi o início de uma iniciação de comunidades terapêuticas a nível nacional. E aí é muito bacana porque as comunidades, mesmo não tendo recurso, né, trabalhavam em cima de um modelo, né? Sim. Que é esse modelo Minnesota, mesmo não tendo tanto recurso, não tendo tantas técnicas assim, mas era um modelo muito efetivo dentro disso, né? Então, porque eu acredito muito, a gente fala muito sobre comunidades aqui, comunidades terapêuticas. O Pablo, como médico, hoje ele atende algumas clínicas que se chamam comunidades terapêuticas, né? Mas, assim, é bacana escutar de alguém que pegou realmente os precursores da questão de comunidade terapêutica, né? Porque isso mudou muito, né? Como vocês mesmos falaram, a questão de tratamento, ela vai se moldando, né? Então, há 50 anos atrás, o dependente químico era tratado como se fosse um paciente de problema de saúde mental. Hoje já tem algumas técnicas desenvolvidas, já tem modelos de tratamento, já tem filosofias diferentes, aí tem uma entrevista, tem como analisar realmente o quadro de cada um tem um perfil. Hoje dá para ter um individualismo nisso, porque precisa ter, é muita demanda. E também as drogas que vão se mudando também, né? Claro, como os tratamentos vão se mudando, também os dependentes chegam de outra maneira. Mas é legal escutar de você a questão de ter pegado os precursores lá. E eu também gostaria muito de fazer essa pergunta em cima disso, fazer a pergunta de... Porque muita gente fala sobre o Kratódi, né? Como se fosse uma referência realmente a nível nacional, né? Em relação... Tem muita gente que tem aspa um pouco de falar sobre os recursos do governo para a questão de tratamento. Não, o Kratódi, não, você não consegue vaga, mas alguém que trabalhou ali dentro é um serviço muito ativo, foi um serviço muito ativo, que hoje é o Hub, né? E o Kratódi, assim, eu conheço algumas pessoas que passaram por tratamento do Kratódi nessa época mesmo, começo dos anos 2000, até 2005, e tem pessoas que estão ainda abstêmios até hoje, conseguiram se tratar e ficaram muito bem. Então, assim, é um serviço de referência, né? Querendo ou não, é um serviço. Muito bacana você ter falado disso, Isabel. O problema, é bom você tocar nisso, nesse assunto, porque é um centro de referência, eu ouso dizer que foi um dos mais importantes aqui do estado no Brasil, aqui no Brasil e em São Paulo, e sim, ele funcionou durante a gestão da doutora Luiz Emir, e depois o pessoal da Unifesp, eu saí de lá em 2018. Né? Eu acho que foi em 2023 ou 2022 que ele fecharam o Kratódi e transformaram no Hub. Hub é outra coisa, não tem nada a ver com o centro de referência. Mas lá ele funcionava realmente como centro de referência, porque nós capacitávamos a rede para formar profissionais que iam trabalhar nos CAPs, porque foi aí que começou, nessa época que começaram os CAPs de assistência, né? CAPs AD, tinha CAPs saúde mental, CAPs infantil e CAPs AD. E também os tratamentos do tabagismo aqui no estado de São Paulo. Então, sim, nós fomos os primeiros a ter, dentro do centro de referência, nós tínhamos também um CAPS, foi um CAPS 3, né? Nós tivemos CAPS 2, CAPS 2 e CAPS 3. E nós lançávamos lá várias formas de trabalhar, sempre falando da equipe multidisciplinar. Nós fazíamos a capacitação da rede do SUS para que ele levasse os tratamentos lá. O problema não é assim, o Kratódi foi um dos melhores equipamentos que teve. Mas a gente não tem política pública que funciona. Porque você tem que ter a rede. Então, como é que teria que funcionar? Chegava o paciente lá, a gente tinha a porta aberta, né? Começamos a fazer convênio com as comunidades terapêuticas. Então, o paciente vinha da Cracolândia, chegava lá e falava, eu quero me internar. Ok, você quer se internar. Ficava lá, desintoxicava 2, 3 dias, porque como um CAPS 3 a gente tinha leitos, 25 leitos lá. Certo. E tinha uma equipe multidisciplinar, a pessoa queria ir lá, estava muito mal e tal, nós encaminhávamos para a comunidade terapêutica. Chegando lá, ele ficaria 3, 4, 5 meses. O que nós tínhamos que ter? Serviço
serviço de rede, é assim que funciona. Exato. Ele voltava, nós teríamos que ter 1, 2 ou 3 moradias assistidas ou residências terapêuticas. Porque senão esse cara, ele não tem mais família, ele estava na rua, ele não tem mais como, né? Então ele teria que ir para uma residência terapêutica para manter a recuperação dele. E a partir do trabalho multidisciplinar lá, ele teria a chance de retomar a vida dele. Nós não temos nunca tivemos. Eu acho que o Cratode, junto com a Helvet, já conseguiu ter 1 ou 2 moradias assistidas. Mas hoje eu sei que tem no serviço, mas não existe esta, como é que se diz? Essa continuidade, né? Esse caminho, entendeu? Então, assim, sem política pública, o melhor equipamento que o Estado pode dar acaba em nada. Isso não quer dizer que a gente não tenha feito várias coisas, Sim. tá? Mas assim, o objetivo final, que seria esse paciente ser assistido até ter a independência dele, a gente sabe que o tratamento da dependência química é de 1 a 1 ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio. E essa é a fase mais crítica, né? É crítica. É a fase mais crítica, a fase de reinserção, de ele procurar o serviço, porque como você falou, esse paciente é diferente do paciente, né? Que ainda tem, querendo ou não, um suporte. Um suporte familiar. Esse já não tem. Então, o que fazer com ele, né? Então, você quebra. Então, se a política pública, se você não tem uma rede com equipe formada, a pessoa tem que ter muita força de vontade, boa vontade, seja lá o que for, para conseguir... Não que não tivesse. Eu tinha pacientes que chegavam e tomavam a decisão de parar de beber, mas ele tinha quebrado aquela sequência lá. Então, foi um serviço excelente, de excelência. Eu te digo que lá aprendi muito, a gente fazia capacitação. Nós fazíamos o que um centro de referência tem que fazer. Fazer atendimento, porta aberta e capacitar o Estado e a rede para melhor atender o paciente. Isso nós fazemos mesmo. É uma pena que... Eu saí de 2018 porque eu me aposentei em 2018. Né? Mas aprendi muito lá. Chega, né? Também, né? Não, mas é legal, é interessante falar sobre essas questões, dessas transições, né? De sair de uma desintoxicação, depois ir para uma fase de conscientização melhor, talvez, sobre o problema, e depois essa fase de reinserção, né? São os modelos hoje que a gente aplica em relação, dentro dos modelos de tratamento em relação à dependência, né? Então, assim, foi bacana você falar também sobre isso, Isabel. E assim, e hoje para você, o que você acha interessante? Tudo isso ainda continuar a ter... Porque é difícil encontrar um lugar que desenvolva essa questão mesmo, de ter um tratamento que seja completo com todas essas ligações, né? Porque tem pessoas que vão ter essa superação. Um paciente talvez tenha essa superação, desejo, ele consegue ter um suporte familiar, consegue se manter abstêmio, né? E ter uma outra perspectiva da vida dele. Mas tem a demanda é muito grande, né, Isabel? Você com essa vasta experiência que tem, Pablo também como médico, mesmo assim, já atendendo na parte pública. E aí você chegou num ponto que eu gosto sempre de falar, sobre as políticas públicas, né? O que falta para nós em relação a essa questão mesmo de dependência? Falta mesmo essa questão de política pública? Falta um pouco mais de envolvimento? Falta capacitar os profissionais? Porque, Isabel, nossa intenção, dentro aqui de trazer informação no podcast, é de conscientizar as pessoas em relação ao tratamento, né? Porque hoje existe alguns serviços dentro dessa questão de dependência química que são, assim, são completamente traumatizantes, né? Algumas pessoas, assim, a questão do tratamento até mesmo traumatizam. Hoje, você mesmo propriamente falou, tem alguns lugares que são depósitos de gente, são pessoas que tratam através de trauma, através de tortura, através de pressão, né? Não se capacitam. Então, talvez hoje ainda, mesmo com toda a modernidade, você falou sobre a ABAD, nós nem falamos isso, né? A ABAD é a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, né? Então ela fez parte dessa associação, que é uma instituição sem fins lucrativos, né? Sim, mas uma das mais importantes aí para a gente estudar. Né? O Pablo também faz parte dela, teve lá presente aí. Graças a Deus. Graças a Deus, cara. Só eu ainda, que ainda não comecei a participar ainda, mas conheço a associação há muitos anos. A associação tem mais de 50 anos. 46 anos, 47 anos. 47 anos. 47 mais de 40 anos. Que está aí para poder ajudar os profissionais justamente a melhorar o conhecimento. Você perguntou o que falta? Então, falta tudo.
Tá vendo? Tá vendo? Não sou eu só que falo. Está faltando tudo. Nós temos uma política pública muito bonita lá no Senado, sendo colocada no papel. Eles, no papel, sabem tudo isso que eu falei aqui para vocês. Funciona, né? Ali está contemplado, só não é colocado em prática. Tá todo documentado. Tá todo Tudo bonitinho. lá bonitinho. Se você fosse colocar em prática, seria... olha, a possibilidade de dar certo seria muito legal. Mas aí você tem os nossos políticos, você tem a empresa, as empresas, as indústrias do álcool, você tem que tem lobby, você tem as indústrias do tabaco, que tem lobby, você tem hoje a indústria do jogo, que também tem lobby. E para melhorar toda essa questão, aqui estou falando a nível de Brasil, nós temos os PCCs da vida. Sim. É o poder paralelo. O que poder também... paralelo que também alcança todos esses lugares. Então, falta tudo. A política nós temos. Então, o que precisaria? Além dessa política não funcionar, então, assim, nós teríamos que ter ações de prevenção dentro de qual que é o básico na nossa política. São ações de prevenção, tratamento e reinserção social. Então, você faz a prevenção. Onde é que você faz a prevenção? Você faz na escola, você faz na comunidade, você faz nas famílias. Como é que você faz essa prevenção na escola, comunidade e família? Você diminui a quantidade de garotos e crianças que são violadas, violentadas e se transformam em bandidos. Você protege essas crianças, você dá condição para esse jovem não precisar ser traficante, você ensina os pais, você cuida desses pais se tem alguma doença mental, você entendeu? Você está de olho na criança e no adolescente. Essa seria uma política. Para você mexer nisso, você tem que mexer na saúde, na comunidade, na família, na escola e nas crianças. Nossa. Isso é prevenção. O tratamento, tá? A prevenção aí, isso é a longo tempo. A nossa política pública contempla isso. Está lá escrito. Mas todo esse mecanismo não permite que isso aconteça. Não flui, não vai. Aí você vai falar no tratamento. O tratamento seria você ter vários cratóides, né? Várias residências terapêuticas, várias clínicas, várias comunidades, porque tem um paciente que está em surto psicótico que não vai ficar na comunidade terapêutica, ele não tem condições de ficar lá. Ele tem que ir para um hospital, ele tem que sair do surto psicótico para depois ele ir para uma clínica ou para uma comunidade, né? Para isso, você tem que ter profissionais capacitados e você tem que ter uma rede com todos esses profissionais. Que tem, mas não funciona, porque é capenga, porque você disse, a demanda é muito grande. E você não tem a sequência da desintoxicação, conscientização, tratamento para o cara sair e ter uma reorganização de vida. Isso não tem. E os serviços que tem não funcionam, não conseguem dar conta dessa demanda toda. Vou estar falando, né? A gente vê o que aconteceu, acabou com a Cracolândia. Não, você espalhou. Né? Como é que você vai acabar com a Cracolândia? Como é que funciona ali? Nós temos uma divisão de trabalhos, de modelos de intervenção no Brasil. Olha, que dói até meu coração, entendeu? Quando eu vejo que a abstinência total abstinência total e redução de danos, tá? Sim, esses dois modelos, né? Ao invés deles trabalharem em conjunto, porque tem paciente que o cara está em surto psicótico e não dá para o cara fumar um baseadinho porque parou o crack. Ele vai ficar mais louco ainda. Não dá. Não dá. Você entendeu? Esse cara precisa tirar toda a droga dele, ele voltar ao estado normal dele, para depois ele ter condições de escolher, né? Ou se ele vai usar, se ele não vai usar. Então, assim, são visões muito radicais. Então, a redução de danos se fecha e diz que não, que o pessoal é muito xiita, tem que parar, por que o cara não pode fumar a maconhazinha dele, né? Não pode fazer internação involuntária e você vai deixar uma mulher grávida na Cracolândia de 4 meses, 5 meses usando crack e o filho usando crack. Não, olha, oferece-se o tratamento, você está grávida, não quero, eu quero ficar aqui.
Você vai deixar, o Estado vai deixar como deixa? Aquela criança Deixa. morrendo Deixa. dentro da barriga da mãe, ela tá no Ela não tem uso, condições ela de não está pensar. conseguindo pensar. Então, assim, são visões de modelos de tratamento que, ao invés de se integrarem, eles ficam brigando. Então, além de todo esse contexto, tem essa briga desses dois modelos de tratamento. Você entendeu? Isso também termina com tudo. E assim, mesmo a pessoa que consegue ir para um lugar, aceitou o tratamento, fez a desintoxicação. Eu não estou falando só da pessoa, a pessoa de vulnerabilidade, mas eu estou falando também da pessoa que não está na rua, mas que também não tem acesso a esses tratamentos. Eu não estou falando do usuário que está lá na Cracolândia, estou falando de uma pessoa... Situação de rua mesmo. Mesmo, não é? não, a pessoa que tem uma vulnerabilidade, Sim. que precisa trabalhar, perdeu o trabalho, Tem um suporte familiar. Tem até o suporte familiar, Sim. mas e o estigma e o preconceito? Não tem um trabalho com a empresa que vai chegar e falar, pô, o cara tá aí, vamos dar um trabalho pro cara. Você entende como a coisa é muito maior, no meu ponto de vista. Sim. Então, falta só tudo. Nós sabemos exatamente o que fazer, mas não fazemos. Não fazemos. Dá para perceber, pelo menos o que a gente, né, pela sua fala e o que a gente vivencia, é que ainda a gente é muito hospitalar, né? O nosso conhecimento, né, das políticas que fazem hoje é muito curativista, né? Assistencialista, né? Então, assim, o que a senhora falou, a gente precisa da prevenção, a gente precisa da intervenção, né, e da reinserção. Então, a gente não tem nem a prevenção, a gente não vê prevenção, a gente não vê reinserção. A gente vê só o tratamento, como se fosse, né, algo que fosse resolver. Né? A gente sabe que não é assim. Você já demonstrou, acabou de demonstrar que não é assim. Mas ainda foca-se muito no tratamento, né? É só tratamento mesmo. Vamos tratar, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo e deixar o cara que se virar. Né? Então, falta né, complementar né, terminar esse tratamento. Uma outra coisa que você perguntou, né? Precisa, que você está pegando o teu gancho aí. Os profissionais não são treinados. Sim. Eu nunca ouvi falar, bom, eu sou lá de 1900 e lá vai bolinha, né? Então não tinha mesmo. Mas mesmo hoje, na faculdade, o psicólogo, o médico, o assistente social, o enfermeiro, ele não tem uma matéria na formação, na graduação dele, falando de um transtorno tão grave como... Não hoje tem. Eu não sei se na medicina já tem. Não tem. Pelo menos a minha formação eu não tive. Entra na psiquiatria, né? Um pedacinho lá da psiquiatria, né? Uma das coisas da psiquiatria. Assistente social, o enfermeiro, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, todas essas pessoas que se ocupam da saúde da população tinham que ter, na sua graduação, todas as informações a respeito. Porque nós estamos vivendo uma pandemia, ou não? Sim, ainda. Uma pandemia e agora de múltiplas compulsões, né? De múltiplas compulsões. Então, não tem graduação, não tem treinamento. Os médicos, assim, não é muito incomum, eu acho que você, como médico, já deve ter visto isso, vivenciado isso, ainda hoje acontecendo, o cara chega intoxicado no pronto-socorro, você entendeu? É falta de treinamento mesmo. Sim. O médico, a enfermeira, olha, o cara vem me dar outro trabalho, o cara aqui, eu estou trabalhando, atendendo tanta gente, eu tenho que atender esse bebum, deixa ele lá, deixa ele sofrendo mesmo. Não tem porque o profissional não é que ele é mau, Não. ele só não teve, ele não aprendeu isso. Ele não, uma doença tão importante, que seria quando o cara chegar, se a enfermeira, se o médico, eu estou falando de um trabalho de intervenção breve, né? Se a médica, se o médico, se o enfermeiro, se o atendente chegar e falar, nossa, é um bom momento para quando ele melhorar, chegar para ele e falar assim, escuta, você não quer, olha, tem esse, aquele serviço ali, né? Se você continuar desse jeito, você vai acontecer isso. O que a gente chama isso é de intervenção breve, mínima.
né, que a gente usa muito na sugestão com o tratamento do tabagismo. Meu sonho de consumo era fazer uma sala Uma em sala, um hospital, grupo. né? Ficar lá na sala fazendo intervenção mínima, breve mínima, né? Se você tem essa capacitação, se você tem essa informação, você consegue fazer uma intervenção e já sensibilizar a pessoa. Aquele é o momento. Ele está mal, ele está sofrendo, ele está com culpa, porque ele deve ter aprontado muito, entendeu? Quando ele melhora, tem alguém que fala, olha... Vamos aqui, pega na mão dele, olha, vamos aqui. Vamos aqui. Tem Mas é o serviço. necessário, né? Mas os profissionais não têm essa Não capacitação. tem. Não tem. Pelo menos eu tenho uma boa experiência em pronto-socorro, uma experiência grande em pronto-socorro, e não tem. Não tem. Não tem. A gente não faz isso. Pelo menos eu nunca tive essa vivência. Né? Realmente é o que você falou, é tratado, é deixado de lado, o cara procurou o serviço ali para atrapalhar o serviço, porque tem um monte de gente doente, ele não é doente, né? Tem um monte de gente doente e o cara vem aqui para dar trabalho. É isso, esse é o pensamento. É o preconceito. Não se tem, ainda não... É muito novo, né? É muito novo, não. Tem anos, mas ainda é novo. Mas não se trabalha como um doente. Ainda não é... Se você conversar com pessoas na rua, não é doente. Não, né? O alcoólatra exatamente. não é doente, o usuário de substância não é doente. A gente fala sobre isso, a gente fala sobre a questão, as pessoas procuram se informar um pouco melhor sobre essa questão de álcool e droga quando acontece, quando cai no colo. Algum familiar, alguma outra pessoa, um ente querido, um parente próximo, aí a pessoa vai se interessar, vai procurar ir, vai atrás talvez de um profissional para poder fazer, mas não tem. Por que eu perguntei disso, Abel? Porque você falando sobre essa questão de que não existe um profissionalismo, talvez uma capacitação de profissionais, aí o que acontece? Um cidadão, né, um problema que seja, vai procurar uma rede pública, não tem nenhum tipo de acesso, ou talvez não tenha nenhum tipo de, vamos dizer assim, nenhum tipo de acolhimento. Encaminhamento. Ou encaminhamento, que seja. Aí, alguns familiares percebem essa situação, começam a intervir. Aí vão procurar um serviço particular. Que também é um serviço também que é precário. Porque a gente gosta de falar sobre isso. Porque falta também, falta demanda, falta profissionais, falta investimento, falta política pública, falta tudo. E aí é o que eu me pergunto. Assim, como que fica o indivíduo? Como que constrói o indivíduo? Porque, assim, o índice ainda é muito baixo de pessoas que conseguem, né, sair dessa situação. Por mais que as pessoas já devem ter ouvido e tal. Tem os grupos anônimos, né? E existe, claro, uma demanda de pessoas que conseguiram se superar. Mas o índice ainda é muito baixo, né? Da pessoa realmente conseguir ter uma estratégia. Então, a gente se pergunta nisso para trazer informação para o público. Cara, o que mais fazer? Qual que será a melhor metodologia? Acho que é continuar atrás disso, né? Acho que talvez ir buscar isso. Hoje em dia tem muita acessibilidade, né? Assistir realmente, tem pessoas que falam, tem profissionais. Porque, assim, é realmente muito difícil. Existe, sim, uma gama que eu gosto de falar, assim, algumas pessoas que têm, talvez, uma condição sociável, conseguem até em busca, talvez, de ter... Do conhecimento, né? Do conhecimento... E também, realmente, de uma demanda de tratamento para buscar, talvez, essas 3 esferas, né? Mas isso também custa caro, porque não é um serviço tão barato, né, Isabel? E também é necessário, porque não pode ser, não é um serviço para ser de graça, precisa ser cobrado, precisa ter. O Estado tinha que bancar. Exato. O Estado tinha que ter, no mínimo, uns Esse 4, é o 5 ponto. cartórios na cidade de São Paulo, várias residências, formar profissionais, formar toda a rede de suporte. Né? E aí a pessoa que tem dificuldade financeira e não precisa ser em situação de rua, né? E as famílias também têm o que procurar, para onde ir. Graças a Deus que tem o AA e as Irmandades. Amor Exigente, vamos falar aí, Alanon Aranon, tem que valorizar muito, né, essas ações, porque eles acolhem, né? Quando a pessoa não tem o preconceito de procurar, porque não é só do médico, do psicólogo no hospital geral, né? A família, né, tem muita dificuldade em aceitar o alcoólatra, o dependente tem muita dificuldade em aceitar. Então, ele tem que ele passa por um sofrimento muito grande, e nesse sofrimento pode até perder a vida, até falar, não, eu tenho esse problema e eu preciso de ajuda, né?
É complicado. Muito complicado. Porque é isso que você falou bem, é bem interessante, porque a pessoa para procurar o AA, ele tem que ser alcoólatra. É. E para a pessoa se reconhecer alcoólatra, É difícil. é difícil. Ela não tem nem noção do que, né? Não tem noção, entendimento do que tem um problema. Né, que você falou, se os profissionais não têm entendimento, né? Que é uma doença, que é um transtorno, que tem um tratamento. Imagina, né, a população leiga, né? Que não tem entendimento, né? De que tem um problema e que precisa de ajuda. Então, é demorado, é trabalhoso, né? Para a pessoa chegar lá, chegar no AA. Então, o que eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo é o que temos. Então, a gente não pode fazer nada? Pode sim. Né? Procura o CAPS, nós temos os equipamentos que não funcionam do jeito que eu gostaria, que eu idealizaria que Você já teve funcionasse. experiência de trabalhar com CAPS, dentro de CAPS? Já, eu trabalhei no curatório, a gente tinha um CAPS 3. É que hoje, isso foi em 2018, nós tínhamos, era diferente lá no Cratóide, que a gente tinha uma equipe multidisciplinar bastante completa. E a gente não trabalhava, não tinha essa coisa abstinência total ou redução de danos. A gente tinha profissionais que meio que integravam essas duas práticas, né? Hoje, pelo que eu percebo, os CAPs, a maioria dos CAPs que funcionam, tem assim, a demanda é alta, tem poucos profissionais, nem sempre conseguem manter todos os profissionais, e dependendo de onde eles estejam, eles têm essa briga aí, redução de danos, abstinência total quase que não tem, enfim, é um modelo de tratamento. Mas mesmo assim, ainda tem. Então, assim, vai procurar um CAPS AD, um CAPS álcool e drogas mais próximos, vá saber a respeito, procure o AA, procure o Al-Anon, procure o Amor Exigente, comece a ler a respeito do que é a dependência química, né? Então, assim, eu acho que o mais próximo de uma pessoa que precisa de ajuda é procurar ajuda mesmo nessa rede mais próxima. Sim, né? exatamente. E quando a gente fala para a sociedade, né, a nossa comunidade, né? Falar para a sociedade, que essas informações cheguem principalmente para os familiares. Sim. Que os familiares estudando, familiares entendendo que tem um parente que tem um determinado problema, ele vai chegar nesse parente, vai chegar nesse familiar e vai tentar introduzir o assunto, né? Porque às vezes a pessoa está tão envolvida, né, com a substância que não consegue, não tem a crítica de procurar, né, saber o que tem, né? Então o familiar, né? O familiar de repente a pessoa que consiga chegar nele e tocar nele e de repente despertar, né, esse entendimento dele, né, no problema que ele tem. Exatamente. E assim, o último LENAD de família, acho que foi o último levantamento nacional sobre álcool e outras drogas. A gente já está saindo no 3 aí, que está atualizado. Mas teve um da família, que eu acho que fazem 2 anos que saíram. E assim, traz um dado que é assim, isso acho que em 2000 e não é atual, 2019, 2020, se eu não me engano. Cada 4 famílias, 3 são impactadas com alguma dependência, ou álcool ou de outras drogas. É muita gente. É muita família. Então, assim, ou tem alguém da família, ou pai, ou filho, né, que tem o problema com o uso de álcool e outras drogas. É muita gente. É muita gente. Né? Não dá, né? Então, aí sobra para a família. Então, a primeira coisa é a defesa, que a família também nega, né? Primeiro é abrir o olho e falar, não, tem alguma coisa que está errada. Então, que ajuda eu posso buscar? Exatamente. Né? Você, assim, no consultório também, você atende também, faz esse trabalho com os familiares também, assim, Isabel? Parece muita demanda para você de familiares procurando. Sim. Eu atendo o paciente e faço orientação familiar. Durante um tempo, em 97, 98, até 2005, eu tive uma comunidade terapêutica, comunidade mesmo, com meu ex-marido, que é psiquiatra, e a gente tinha um ambulatório, tinha o ambulatório, tinha a comunidade. A gente ainda não tinha, se ouvia falar muito pouco em moradia assistida. Sim. A moradia assistida que eu trabalhei foi em 2009, 2010, que foi da Uniad, que eu coordenei uma
com o Ronaldo Laranjeiras, que foi para atendimento a... Foi o ano que eu fiz o curso, estava lembrando. Eu fiz também eu fiz de aconselhamento. De aconselhamento lá, né? Sim. E o que eu estava falando, gente? Você estava falando sobre... Eu perguntei sobre a questão de família, né? Isso. E que se eu trabalhava com família, exato. né? E aí a gente tinha reunião, orientação familiar, então família para a gente cuidar do paciente. A família tinha que estar envolvida. Então, ela fazia grupo pelo menos uma vez por semana e tinha as orientações individuais também. Eu aprendi isso trabalhando com criança. Eu não tenho dificuldade para atender, orientar a família e atender o paciente, porque o sigilo eu mantenho com o paciente, né? E aí eu faço negociações. Olha, família, se você não quiser me contar... Se você quiser contar uma coisa para mim e não quiser que eu conte para ele, você não me conta, porque se ele perguntar eu vou falar. Agora, se não dá para você me perguntar o que ele falou para mim, que eu não vou te contar. Então, são os acordos que você faz, isso é técnica, né? Então, eu sempre trabalhei com família, assim, sempre fiz grupos de orientação familiar, tanto no individual como no grupo. Então, no consultório, geralmente eu atendo o paciente, muitas vezes eu faço orientação com a família, o paciente fica junto, enfim. Não dá para você tratar dependente sem família. Não existe tratamento do dependente sem família. Isso mesmo. Não existe. E você consegue enxergar os resultados são diferentes quando a gente trabalha com família? Muito, muito diferente. Então, assim, primeiro que a família, à medida que ela vai melhorando a vida dela, porque ela também adoece, fica louquinha, entendeu? À medida que ela vai se centrando, ela vai conseguindo ajudar melhor e muitas vezes não atrapalhar, né, a recuperação do paciente. Então, não dá para trabalhar. Então, assim, tem a clínica, foi internado, mas a família é assistida? Não, só vai lá visitar uma... Gente, você perde. O cara precisa estar muito bom, querer muito entrar em recuperação, né? Porque ele vai sair e ele vai voltar para um núcleo muito doente. Adoecido, né? Muito adoecido. Porque a família adoece, ela não tem outra escapatória. A impotência, a angústia, o desespero de perder a pessoa, lidar com o desconhecido, não tem como a gente não adoecer. Porque aí a gente começa a viver a vida do outro. Sim, exatamente. Para de viver, entra em depressão, desenvolve ansiedade, né? As famílias adoecem muito, então não tem tratamento de dependente sem tratar a família. Sim. Por isso, quando eu falo em AA, NNA, eu falo em Alanon, eu falo em Naranon, eu falo em amor exigente, né? Porque é justamente o suporte que a família precisa. Existe uma diferença muito grande quando a família acompanha o tratamento e se trata também. A gente vê isso na nossa prática, né? É muito disso. A gente vê isso na nossa prática. E tem familiares que conseguem, né, um processo de se tratarem, né? Para ter talvez esse desligamento, e o próprio dependente químico não consegue se tratar, né? Tem Sim, pode ser. Como tem pacientes que conseguem entrar em recuperação e deixa a família, porque se ele ficar lá, ele vai recair com a doença da família. Tem as duas coisas. É complexo, né? É complexo. De ficar lá, recai. Não dá para aguentar aquilo lá de cara limpa. Tem essas questões, né? Tem. Bom, ó, tirando isso também, Isabel, você falou também sobre a questão da equipe multi, né? Sempre tem. Nessa comunidade de residência que você trabalha, tem assim uma equipe multi, oferece uma questão mesmo um pouco diferenciada, tem alguns profissionais, tem uma entrevista inicial, conseguem trazer pacientes que estão desintoxicando, depois passam para um outro regime. Também é bacana, vocês conseguem desenvolver esse trabalho multifatorial, assim? Sim. A gente tem lá, nós temos um outro psicólogo que faz alguns grupos, 2 ou 3, mas faz os grupos para os pacientes que ainda estão lá sem sair para trabalhar, no momento que fica lá. Então, existe a avaliação mais individualizada, eu faço atendimento de psicoterapia, ele faz o trabalho de grupo, nós temos o Márcio faz todo o trabalho junto comigo, mas mais ele, de construção de metas. Então, a pessoa chegou, né? O que você vai fazer? Tá, eu quero voltar a estudar, então vamos fazer aqui.
Como é que você vai estruturar a sua semana, para onde é que você vai, o que você vai fazer. Não, eu vou trabalhar, tá? Então, você tem currículo? Vai começar já lá agora? Qual é o teu trabalho? A família, ela é orientada mais no individual, lá toda semana, tanto com o Márcio como comigo, querendo falar. Então, existe um trabalho. Dentro da residência, o que a gente mais... nós temos o trabalho da assistência do psicólogo, mas se o paciente tiver o psicólogo dele fora, né, se estiver fazendo acupuntura... Não é nenhum problema, né? Não, a gente constrói O vínculo. o vínculo, a gente constrói o trabalho com ele, contemplando tudo que ele tem que trabalhar, né? Então, vai começar a trabalhar, vai na sala, gosta de sala? Não gosto de sala. Que outra coisa você pode fazer? Você gosta de yoga? Gosto de yoga. Tá, então você vai no yoga. Você tem religião? Não, eu não acredito em Deus. Tá, e você gosta de algum trabalho voluntário? Você trabalha a espiritualidade, não é, né? Não quer Não dizer é religião. Então, assim, a gente trabalha todas as áreas da vida dele para que ele comece, né? Exatamente. É importante isso, né, Isabel? Porque já é um outro... Na verdade, assim, é um segundo momento, né? Então, ele saiu daquela fase aguda dali, talvez essa questão mesmo na comunidade, dessa questão de psicoeducação, né? De estar ali, pelo menos fazer algumas metas, que seja tentar cumprir algumas metas estipuladas. E aí, depois, talvez nesse segundo momento de residência, talvez um outro modelo, de ter mais essa autonomia, né? Sim. De poder estar, então, não se arriscando, eu não gosto de falar se arriscando, mas ter um pouco mais de autonomia, para ter um pouco mais de habilidade, para poder se arriscar um pouco mais e poder ter esse enfrentamento, né? Eu acho importante escolher, talvez eu passo com a minha psicóloga, continuo sempre tratando com ela, mas aí eu desenvolvo. Eu tenho mais afinidade com tal coisa, então vamos dar mais afinidade com ele para isso. Então é importante ter esse feeling, né, com cada um. Sim, eu acho que o planejamento individual, embora você tenha uma condução terapêutica, é de fundamental importância, né? Você faz um plano individual, né, que a gente chama de PTI, né? Então, assim, você chegou aqui, tem família? Porque tem pacientes que vêm também, a família saiu da internação, a família não quer receber em casa. Então, assim, chama a família, vamos organizar. Quanto tempo você vai ficar aqui? Né? Vai trabalhar essa questão de não poder estar voltando para casa, vai voltar para o trabalho, você vai continuar o seu curso. Então, assim, vamos colocar tudo isso no papel e vamos organizar, né? Por enquanto, você vai estar, tem um suporte aqui, né? Sim, então, importante. Ali ele não está mais internado, ele está num processo de reinserção. Exatamente, esses modelos assim é perfeito, eu acho perfeito. Porque a gente falou muito sobre isso aqui também, com algumas pessoas que a gente já trouxe como convidado, nessa questão mesmo, de ter a comunidade, mas num primeiro momento, aquele momento caótico, tal, psicoeducação e tudo mais, e aí partir para um outro modelo após um segundo momento, intoxicou, já está cognitivamente pensando de uma forma melhor, já está se sociabilizando, já tem alguns objetivos, já está construindo, a autoestima já aumentou, já consegue ter um pouco mais de conduta, ter um pouco mais de compromisso com ele, e aí sim está desenvolvendo outras questões, né? Porque... E lembrar que eu trabalho com abstinência total. Eu acredito mais neste modelo. Não tenho nada contra a redução de danos. Eu até uso muito redução de danos no processo de tratamento do tabagismo para alcançar o objetivo de abstinência. Que abstinência é o objetivo de abstinência. Sim. Mas, assim, as moradias que eu trabalho, um dos critérios para permanecer é não fazer uso de nenhuma substância psicoativa. Né? Então, trabalha-se, pelo menos nos modelos que eu trabalho, é de abstinência total. Sim. E quando acontecem os casos também, Isabel, uma pergunta também, quando acontecem os casos de quebra de abstinências, né? Porque às vezes tem as recaídas e tal, tem que ter um manejo e tal, para não voltar. Talvez volta para o processo de lá, talvez da comunidade, ou tenta de alguma forma
talvez até continuar com o paciente, depende muito continuar com o paciente na residência, ou ele volta para desintoxicação. Tem Então, esse manejo? tem, mas depende muito de cada caso. Então, por exemplo, se um paciente que fez, né, dependendo de como ele está entrando no processo de recuperação dele, por algum motivo, eu estou falando na moradia, como é critério a pessoa não ficar usando nenhum tipo de droga ali, ele não pode ficar recaído, né, você pode fazer um contrato com ele de ambulatorial. Então, você não quer voltar para uma desintoxicação, para um lugar onde você esteja mais protegido, então você não vai fazer mais nenhum uso. A gente tem um monitoramento que é através do toxicológico, né? Então, eu acho que são os acordos. Fala com a família, fala com o paciente. Tem algumas vezes que você trabalha um lapso, transforma uma recaída num lapso, né? Que é assim, você teve um episódio, voltou para a tua recuperação, não faz nenhum uso e segue a sua recuperação. Depois de um mês, que o cara 2 meses, eu considero isso como lapso. Agora, se o cara repete, ele não pode ficar. Ele não pode ficar ali. Ele volta ao padrão do Ele uso volta dele. ao padrão. Ele vai colocar os outros residentes em risco. Então, sim, ele retorna, né, como lá na Viena, na Clínica Viena, a gente tem a nossa comunidade, não é muito complicado, porque ele já esteve lá. Então, ele volta, fica mais um tempo. Olha, você volta, você vai ficar mais... Vamos trabalhar, né, esse processo de recaída, ver o que aconteceu, trabalha com a família e você fica aí, se for mais ou menos 30 dias... né, 40 dias, você retorna, né, e vamos dar seguimento de onde você parou. Não é assim, perdeu tudo, saiu, não, vamos trabalhar, né, não precisa ficar mais 3 meses lá. Sim. Né, se ele fez um episódio, sendo que a comunidade também é voluntária, né, ele fica na comunidade se ele quiser, nós não trabalhamos com pacientes involuntários. Né? Exatamente. Então tem todo um manejo e é de caso a caso, sabe? Legal. E o legal porque é uma comunidade terapêutica mesmo, né? Porque a comunidade terapêutica, ela trabalha com modelo voluntário, né? Esse Totalmente voluntário. É o principal, né? Não fica já lá começa quem não assim, quer. Já começa assim. E trabalhar essa questão, né, do lapso, né? Sim. Acho que eu trataria como lapso, né? Tratar essa questão do lapso, de manter o paciente motivado, né? Acho que é o mais importante, né? Porque, como você falou, o lapso, ele faz parte do processo de recuperação, às vezes, né? Ele pode acontecer. Pode acontecer, faz parte da doença, Faz né? parte da doença. Pode acontecer, tá sujeito. Então, assim, é trabalhar isso para não desmotivar, né, o sujeito, porque às vezes tem um lapso e o sujeito, você colocar o sujeito de volta, né, para uma comunidade, né, no regime de internação, às vezes você até desmotiva, né, porque ele vinha num crescente, teve a queda, e você regredir ele, às vezes acaba atrapalhando o processo todo. Sim. Né? Que a gente acaba vendo em alguns modelos, né, de residência, como se fosse uma punição. Né? Você caiu, você teve lá, você vai ser punido. Isso atrapalha o processo, né? Porque você tem que manter sempre o sujeito motivado, né, no tratamento, sempre engajado na sua recuperação. Eu acho que é importante a gente ter claro o conceito do lapso, né? Pelo menos no meu ponto de vista. O conceito do lapso você está em processo de recuperação, está, né, em abstinência, levando a sua vida, aí por um motivo X, está fazendo sua terapia, tudo direitinho, alcançou uma mudança na sua vida, né, você está vivendo de uma outra forma, por um motivo ou outro você, se tiver em tratamento, a gente consegue observar a recaída de comportamento sem necessariamente fazer o uso. A gente consegue ver isso se ele tiver em acompanhamento, né? Aí ele sai e faz um episódio de uso, recai, passa a noite fora, volta e pede ajuda. Esse cara precisa estar querendo pedir ajuda, volta e pede ajuda. Aí, assim, você consegue se manter em abstinência, que eu trabalho com abstinência total, gente. Você consegue se manter em abstinência, ficando 2 semanas aqui, está trabalhando, né? Se afasta essas 2 semanas, vamos trabalhar isso, vamos ver como é que você... E aí você não volta ao uso? Eu quero tentar.
Eu só vou considerar aquilo como um lapso se ele Passou volta, por tudo isso. ele passa por tudo isso, passou uma semana, passou 2 semanas, passou um mês e não fez nenhum uso. Eu considero só depois deste tempo e retomou, eu considero aquilo um lapso. Sim, sim. Agora, na semana que vem, ele faz um outro uso, já é um outro padrão, ele já está num processo de recaída e vai ser muito complicado ele retomar, né? Mas eu não acho que tem que ter punição, não. Eu acho que você tem que fazer com a família e com a equipe várias tentativas. Não conseguiu, volta num esquema de proteção. Não tem que ser voluntário. Esse paciente ele tem que querer isso, porque senão a gente não vai funcionar, né? Então aí ele volta, fala, quanto tempo você vai conseguir ficar? 1 mês, está trabalhando, não vamos perder o emprego. Então assim, é fazer de forma tal que ele consiga perceber que depende dele manter o emprego, ele não perdeu por causa daquele uso, né? Sim. A não ser que ele queira continuar usando. E aí já é a recaída mesmo. Mas eu acho que isso que você está falando é muito importante. É dar condições para que ele transforme aquilo num lápis. É isso mesmo. Acho que o ponto, a palavra-chave aí foi dar condições para que ele transforme num lápis. Isso é legal. Isso é bacana, bom. Eu acho importante a gente falar disso, porque eu e o Pablo, a gente tem essa linha de pensamento, porque apesar de a gente trabalhar com a questão também de abstinência total, nós trabalhamos assim, os dois trabalham com dependência, nós trabalhamos também nesse critério de abstinência total, mas a gente tem uma ótica de entender que, assim, não são todos, né, claro, óbvio, de entender um paciente que já vem trazendo talvez essa demanda. Tem alguns pacientes que vão funcionar a questão de tratamento como se fosse um efeito acumulativo, né? Eles vão acumulando as bagagens, as experiências negativas e positivas, e aí sim transformar isso talvez numa questão de superação, e aí vai, com o suporte realmente de uma equipe multi, com todo esse suporte, ele vai conseguir sim enfrentando esses obstáculos, né, passando por essas demandas e vai conseguindo até mesmo chegar no êxito da abstinência total e conseguir construir um outro estilo de vida. Sim. Então a gente vai, acho que isso é importante, porque ter essa diferenciação. Tem pacientes que às vezes já aconteceu, talvez você já tenha pegado também, Isabel, alguns pacientes que tenham, um período de tempo abstêmio de alguns anos, e aí teve realmente lá uma volta ao uso, essa quebra de abstinência, permaneceu um período de tempo até mesmo usando, consumindo, né, no abuso, no consumo, e aí depois volta para um lugar e tal, e aí consegue, claro, com uma ajuda multidisciplinar, talvez, o suporte familiar, e aí conseguir de novo entrar nesse processo de tratamento, né? Então eu vejo muito isso como uma questão mesmo, como também uma questão acumulativa, para aqueles que querem. Sim. Porque claro que tem pessoas que de alguma forma ou de outra, que não seja voluntário, tem alguns que não querem. É muito óbvio, a gente precisa ser claro, não temos que ser, né, hipócritas nessa relação. A gente já trabalha há algum tempo nisso, tem pacientes que não querem. Não querem, é a escolha deles. Escolha. Não tem o que fazer, né? Eu costumo dizer ao meu paciente, você quer continuar usando? Pode continuar, mas olha, vamos ver aqui os riscos que você está correndo, as pessoas do teu lado, que riscos estão correndo. Tudo bem se você quer continuar sabendo que você está caminhando para um problema, um transtorno mental, que você vai afastar, né, as pessoas que você mais ama, né? É uma escolha tua, né? Mas é assim mesmo que você quer viver? Tá? Sim. E tem alguns que mesmo assim acabam falando, né? Não é assim mesmo que eu quero. É assim. Não tá. Aí é questão de trabalhar a questão da motivação, né? De fazer a pessoa entender que precisa mudar. Isso é um trabalho bem difícil, né? Bem difícil. Bem difícil. Porque está relacionado a sofrimento, né? Ele vai ter que ter perdas para ele perceber, significativas. E as perdas significativas para mim são diferentes das perdas significativas para você, né? E o paciente pode falar, não, Isabel, eu vou continuar tentando. Ok. Eu não me afasto do meu paciente com relação a isso, não. Eu falo, olha, se você quiser, eu estou junto com você, né? Porque é uma escolha tua. Eu estou junto com você, mas vai dar ruim aqui, ali. Se ele escolhe ficar comigo, mesmo eu falando a respeito disso, é porque tem uma frestinha ali que eu posso entrar. Sim. Não é? Sempre é uma abertura, né? Ele deixou a porta aberta ali. Uma abertura. Eu quero, mas eu não quero. Né? Eu quero, mas não me abandona. Não me abandona, não. Então tem que ali a gente pode... E isso é comum também, né? Não é incomum, não. Não, é comum, né? Porque essa questão de ambivalência,
A gente entra, porque eu também tive esse processo, talvez assim, durante um período de tempo, assim, eu não consegui observar na questão. Eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal, mas nessa questão de entender que a minha vida tinha um problema. Então, puta, entender. Teve que algumas pessoas chegarem pra mim e até mesmo mostrar, cara, assim, dessa forma como que você falou, é uma psicoeducação. Você quer continuar com a sua vida assim? Você já tá com vários prejuízos. Seu trabalho você já não consegue manter mais. Uma carreira profissional você não consegue. Talvez se formar você não conseguiu ter. Um relacionamento você acabou perdendo. Você era Eu, no meu caso, eu fui nadador durante um bom tempo. Tinha também uma questão como hobby, um esporte que era agregado. Eu não consegui manter isso. Então, você se afastou também do esporte que você mais gosta. É esse estilo de vida que você quer mesmo? Né? Foi aí que as percepções começaram a né, aparecer e tudo mais, que eu entendia que as coisas não davam para fazer sozinho, que não tinha como, eu ia acabar perdendo mais, talvez até a confiança toda da família. E aí que foi realmente despertando, né, algo que eu não tinha sozinho. Eu acho que isso é importante, né? Entender também esses momentos, né? Ter esse manejo, uma equipe multi serve para isso, né? Sim. Entender esses manejos de cada um. Porque é muito complicado, fala assim. O índice é muito baixo. Vocês falando sobre isso, vocês falando sobre... Porque nós falamos aqui de política pública, nós falamos de modelo de tratamento, nós falamos também de verba, disponibilidade, profissionais que não têm a capacitação devida para isso. E como que faz, né? Puta, como que fica a população? Como é que fica? Não, tem que procurar. E foi legal, vocês têm que procurar. Um familiar tem que ir atrás. Né? Algum ente querido precisa ir atrás. Se algum paciente está ali vendo também e não conseguiu, busque, não tem condição financeira, vou atrás. Vou atrás disso, vou atrás de um CAPS, vou atrás através de outras comunidades ou talvez outros modelos. Tem pacientes que conseguem, nos grupos de autoajuda estão aí. Acho que o importante é essa informação, né? Para todos, né? Então, foi bacana trazer toda essa demanda. Essa demanda. Muito bacana, Isabel. Quer perguntar mais alguma coisa, Pablo? Eu só gostaria de colocar essa questão do modelo de abstinência total e de redução de danos. Você acha que a redução de danos, o pessoal do CAPS trabalha, né, que a gente vê, eles só trabalham realmente com, né, 90, não sei, mas a maioria é tudo com redução de danos. Será que isso é uma maneira de, por ter uma falha no sistema, de não ter condições de dar suporte para o paciente se manter numa abstinência total, né? O CAPS, ele não consegue acolher todo mundo que chega procurando tratamento para dependência química, internar o sujeito para ele passar aquele período inicial, né, de 3 meses, num período de abstinência total e se manter abstinente. Então, o sujeito, ele vai lá, ele passa na consulta, ele faz aquele trabalho, tem todo um trabalho que ele fica o dia inteiro ali dentro do CAPS, mas ele volta para casa ou ele fica o final de semana em casa, e aí ele não consegue, né? Ele tá muito cru ainda em relação a ferramentas para ele se manter abstinente. E aí ele vai fazer o uso. De repente, não, às vezes eu acabo ficando com um pouco de dúvida. Será que a redução de danos ela vem por uma falta de suporte do governo, um suporte estrutural, né? Um suporte de estrutura para manter uma pessoa abstinente, uma abstinência total? Já que o que a gente vê, né, pelo menos a minha experiência, não posso estar errado, mas a abstinência total, eu acho que de repente é o que tem mais resultados. Não sei, será que é isso? Você enxerga alguma coisa diferente ou eu... Você está perguntando assim, que se a abstinência, a redução de danos seria aí uma alternativa para de alguma forma, ser ineficaz alcançar a abstinência total. É isso que eu entendi? Não, se a redução de danos é uma forma do governo... Então, não conseguiu dar assistência. Isso. Não, a redução de danos é um modelo de tratamento. Ela começou a ser construída na década de
70, 80, com a explosão do HIV. Isso. Então, foi a primeira vez que você ouviu falar de redução de danos Isso. dentro desse contexto. Mas é um modelo diferente do que é hoje. Não, então, a dependência química, nos estudos, eles pegaram emprestado, inclusive, este nome de redução de danos, né? Porque aí, no caso da saúde do HIV, Sim. seria, olha, vamos dar a seringa para que eles Isso. não... Vai reduzindo a Isso. possibilidade. Isso. Pegaram esse modelo e e trouxeram. adaptaram para a questão da dependência química. Então, assim, a redução de danos é uma forma de tratamento da dependência química. E tem pessoas que trabalham só com redução de danos. E eles acreditam que sim, que a pessoa pode... que na prática eu já sou velhinha, eu nunca vi esse negócio dar certo, mas tudo bem. É o que a gente vê, é o que a gente vê. O que eles acham? Eles acham, tem alguns estudos mostrando, que eu imagino que, né, com o corte aí, com os estudos que são feitos, eles acreditam que, por exemplo, um dependente de crack, ele pode... primeiro, ele acredita que a pessoa tem o direito de escolher se vai usar ou se não vai usar. Sim. Assim, ele pode continuar usando. Então, ele pode escolher. É uma escolha. Se ele está lá... Eu estou falando essa adaptação para a nossa realidade. Não é que eu não acredito na redução de danos. É que, assim, são estudos de um determinado sujeito, por exemplo... parar de usar crack, substituindo com a maconha e depois ficar só na maconha. Essa é uma crença. E tudo bem se ele fumar maconha de vez em quando. Eu nunca consegui ver ao longo de 2 Sim. anos esse cara não voltar para o crack. Né? Eu estou falando que a curto prazo ele até consegue fazer isso. Né? Se ele tem uma dependência realmente instalada. A não ser que ele tenha feito um uso pesado, começou a usar crack até um certo tempo, e aí, de repente, né, eu até acredito que se essa pessoa não tem uma dependência muito pesada ou muito grave, talvez ele consiga. Então, é impossível? Não é impossível, mas eles acreditam. Mas só que eles acreditam que em todas as pessoas eles podem fazer isso. Mesmo um cara que é dependente de crack há 15, 20 anos e que já perdeu tudo e que está na rua. Então, assim, esse cérebro, no meu ponto de vista, não consegue fumar um baseadinho, né? E não andar para nenhuma outra compulsão. Eu não estou falando... Migrar. Eu consigo... Já está instalado já o circuito então, ali, eles, né? O caminho. Isso. Então, eles acreditam que realmente é uma redução de danos. Agora, sim, você pode trabalhar com redução de danos dentro de uma política pública. Eu estive em 2014, tive a chance de ir para Portugal e eu fui com um grupo de pessoas e a gente foi no Observatório Europeu lá e nós tivemos uma aula maravilhosa com João Gulão, que hoje ele era presidente do diretório do Diretório Europeu de Toxicologia. Figura importante nessa área, né? Muito importante. Sim. E assim, a gente foi conhecer lá o observatório e ele ficou 3 horas com a gente. Nossa, uma aula maravilhosa. E ele passou para a gente como é que eles implantaram a política pública em Portugal naquela época, lá não sei como é que está hoje, né? Lógico, a gente não dá para comparar, né, gente? O Portugal inteiro tem 10 mil habitantes, é o nosso São Paulo, o país todo, né? Está a cidade de São Paulo. Mas o que ele falou? Ele trouxe um modelo que eles implantaram. Casal Menezes, era um bairro que tinha lá na época que era com opiáceo, que era igual a nossa Cracolândia aqui. Sim. E eles conseguiram, com a implantação dessa política, acabar com aquilo, né? Com a Cracolândia deles de lá. E o que ele faz? Ele usa um modelo de redução de danos com abstinência total, né? Mas aí eles mobilizaram toda a rede. Então, eu vou ter hospitais que se eu chegar lá e pegar aquele paciente, oferecer para ele um tratamento, ele vai fazer uma desintoxicação lá com metadona, né? Porque lá era como era o nome? Opiáceo,
A crise não era crack, a Não era crise crack, era então heroína. heroína. Era heroína. A Europa muito É, disso. heroína e álcool naquela época. Então, o que eles fizeram? Eles montaram. Então, assim, como é que eles introduziram a redução de danos? Eles não colocaram assim, todos que estão lá são dependentes. Aí entra a redução de danos. Nós vamos ter dependentes lá, nós vamos ter usuários lá, pessoas que estão começando a perder o coisa. Então, nós vamos ter equipamento para tratar. E vai mobilizar a polícia. Então, você vai lá, tem toda a movimentação da lei da polícia, você tira os contrabandistas de lá, igualzinho que fizeram aqui. Tira o contra... E aí, assim, vocês não podem, a partir de hoje, é proibido usar qualquer substância psicoativa, a não ser beber na rua. Não pode. Então, vocês estão cometendo um crime. Então, em toda a estrutura. Passa por uma equipe, todos vão passar por uma equipe de médico, psicólogo, para ver se esse cara tem uma dependência ou se ele é só um usuário. Se ele for um dependente, ele vai para um hospital fazer uma desintoxicação. Depois que ele sai, ele vai para uma moradia ou numa residência e ele vai estruturar a família dele. Toda a equipe vai atrás dessa família, se ele tiver. Se não tiver, são todo o sistema, né? E assim, e vocês não podem mais ficar aqui. Derrubou lá um muro, pegou tudo, pegou um. Você tem família? Tenho família. Então vamos lá com a tua família. Se você não puder ficar com a tua família porque ela não te quer, nós temos tal residência, tal lugar. Mas se você for pego na rua usando, você vai preso. Porque aí você está infringindo a lei. Nós temos o tratamento para você. Então, você vai para o ambulatório. Então, tirar os caras e levar os caras para tratar em todos os segmentos, né? Aí entra, quem é o redução? Onde é que entra a redução de danos? Você fez uma avaliação do grau de dependência daquela pessoa. De cada indivíduo. De cada indivíduo. Se ele tem uma dependência, ele vai tratar. E ele vai ter todo o suporte da sociedade. Se depois de 6 meses ele foi encontrado na rua usando qualquer substância psicoativa, ele é preso. Qual que é a redução de danos? Lá é liberado o uso de maconha, eu acho que até de cocaína, mas uma porcentagem, uma quantidade. Só que você acha que o Brasil ia ter condições. Esse é a redução de danos. O cara não é dependente e ele vai usar. Você não pode usar na rua. Se você for pego na rua usando, a polícia te pega, leva para o medidor lá da droga, uma caixinha lá que ele vai ver, é maconha ou é cocaína, né? Tem tanto, até 10 gramas você pode levar. Tem 11 gramas, você é detido. Você acha que, né? Então, isso é redução de danos. Isso é. Isso é redução de danos. É uma política de redução de danos. Então, assim, pegou Exatamente. pela vez, você está usando, você está proibido, você já foi lá, já ofereceu um tratamento para você, né? Vai passar por uma equipe de novo, para ver se realmente você não tem um problema com dependência. Se você tem um problema, isso é redução de danos, porque ele está sendo monitorado ali. Você entendeu? Se ele for pego usando, ou se ele for pego com uma quantidade maior, mas esse cara consegue controlar. Então, a redução de danos pode funcionar para ele. Porque ele foi pego, ele é obrigado a ir no psicólogo, ele é obrigado a ir no médico, e lá é feita uma conscientização dele. Então, você separa na redução de danos o que é o dependente, que realmente não consegue parar, o cara que é um abusador, né? E aí, com todo o aconselhamento, pode ser que esse abusador pare de usar, quem sabe? Isso é redução de danos. Bacana. É um modelo novo, né? Novo não, foi um modelo que eles conseguiram implantar lá. Sim. Totalmente diferente, né? Sim. Tem cidades, tem países na Europa que eles fazem lugar para uso. Sim. Esse lugar para uso, ele é monitorado. Então, né, precisa ver a política pública lá de proibicionismo, como é que funciona, né? Então, assim, para você montar uma coisa de redução de danos, e por isso que eu estou te falando, funciona, depende de como você utiliza. Acho que em São Paulo teve uma época que eles distribuíram cachimbos, não eram? Cachimbos de vidro. Pois é. Sim. Não foi? Eles distribuíram cachimbos. Como é que você vai fazer isso na Cracolândia? Você não sabe lá quem é quem. Sim. Você não sabe qual é o nível, o grau. Como é que você vai estar oferecendo tratamento para quem lá? Como?
Não tem um nível de estudo. Como não é que tem- você vai, se você implantar a liberação, como é que você vai fiscalizar quem é que está levando quanto e se está consumindo aquele quanto? Você não tem uma assistência. Não tem. Não tem fiscalização. Não tem nada. Não dá. Não dá. Sim. E é bem aquela pergunta que eu te fiz lá e você respondeu assim de uma forma bem completamente incisiva, que falta tudo. Porque Falta a só gente não tudo. consegue, falta tudo. É. Não tem uma questão de E política. falta, inclusive, Sim. para você implantar uma redução de danos que possa funcionar do jeito que é. Sem ser xiita, entendeu? Sim. Mas às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais criterioso nisso. Só para finalizar, a última pergunta que eu falando sobre isso também, você até respondeu, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, e você falou sobre isso, Isabel. Com todo esse monopólio que existe por trás, né? Que você falou de várias esferas e tudo mais, porque falta tudo mesmo, tanto na questão de alcoolismo, na questão também desse poder paralelo, que é os traficantes, que é também os donos dessas indústrias de álcool, de bebidas, e agora os donos das indústrias de jogos, né? E aí eu queria ouvir de você também falar sobre essa questão. Eu tive um caso de um paciente que passou por nós lá no lugar onde eu trabalho, sobre ele também desenvolveu um transtorno de TJ, chegou a nós para nos tratar. A gente tratou ele da mesma maneira, abstinência total, reorganização, psicoeducação e tudo mais, para que ele não tivesse nenhum lapsos. Primeiro tirando algumas coisas dele, né? Coisas acessíveis e tal, jogos, celular, né? Pelo menos no início, para ele passar por essa fase de detox. Mas como é que é para você falar sobre esses dois transtornos, né? Porque os profissionais dentro dessa área estão acostumados com o quê? Com o abuso de substância. E aí tiram até mesmo a questão do tabagismo, que eu queria falar para você como especialista nisso. Também é o mesmo procedimento de se tratar uma pessoa com TJ e também um tratamento de tabagismo? Sim, o pessoal do HC, né, o Hermano Tavares e o pessoal do Amit tem alguns ambulatórios muito legais, acho que desde 2000, dos anos 2000 que eles vêm fazendo a ampliação e o estudo do tratamento do transtorno do impulso que eles chamam, né? E dos transtornos do impulso você tem jogos compulsivos, aposta, internet agora, internet e jogos de azar, além de compra compulsiva, eles trabalham muito com isso, compra compulsiva, pornografia, dependência de amor e sexo. Então, assim, o que eu tenho visto que você trata assim, você tem inclusive o acompanhamento dos anônimos, graças a Deus, em todas essas áreas. A gente tem jogador compulsivo. JA, a gente tem dependência de amor e sexo, então eles, né, assim como os anônimos pegaram a programação e adaptaram para as outras compulsões dentro do nosso tratamento também. Né? Então, é aquilo que você fez lá. Né? Você primeiro tira o objeto da compulsão, porque o que muda é o objeto. Sim. O estrago é o mesmo. O efeito e o funcionamento cerebral da confusão é o mesmo. Da compulsão é o mesmo. Inclusive, as medicações, acho que na tua área, são as mesmas. Você vai tratar. Né? Compulsão. Compulsão. Mas se você consegue avaliar antes e fazer uma boa anamnese, rastreando outras compulsões, como jogo, dentro da tua anamnese, né? Além das dependências químicas e álcool, comportamentos, jogo, compra, apostas, comida, sexo, pornografia. E é interessante, hoje você tem tanto de sexos ou só de pornografia, tem um material muito, muito bom de dependências comportamentais que o pessoal do HC lá, do Amit, doutor Hermano, então tem protocolos de atendimento, tem alguns guias que ajudam com psicoeducação. São os mesmos modelos de tratamento, só que adaptado para as dependências de comportamento. Tá? Exatamente. Então, a gente pode... Tanto é que, eu não sei se eu falei antes, as irmandades também adaptaram as reuniões de suporte
para dependente de amor e sexo, para Sim. comprador compulsivo, para jogador, né? Uhum. Então eles conseguiram, do jeito que eles fizeram para ampliar, né, o suporte, o atendimento, né, essas pessoas, eu acho que a ciência também tem que fazer isso. Sim. Porque você colocou, sempre tem uma outra compulsão associada, né? Sempre tem, não vem só o álcool, sempre vem alguma outra coisa por trás. Ou o tabagismo, né? Esse combo de álcool e tabagismo sempre é a grande maioria, né? Mas sempre tem alguma outra coisinha por trás e o profissional, ele tem a competência e ele tem que fazer esse serviço, né? Ele tem que investigar. Porque senão você não vai tratar, você vai tratar pela metade. E o que a gente vê isso hoje, né? O cara interna para tratar só a dependência química. Só. E a gente acaba não investigando mais. E acaba tratando pela metade. Porque senão ele vai voltar depois para pornografia. Não, tratei a dependência química. Mas aí continua na pornografia. Aí recai, né? E aí recai. E aí recai. São fatores de risco de recair. Infelizmente falta muito disso, né? Não só nas comunidades, mas alguns serviços que são aí particulares é disso, né? Então, é um tratamento muito rápido, né? Às vezes é um acordo muito financiado com a família aí de um processo muito rápido e já volta para a sociedade, você não descobre nem outras causas, outras compulsões. Eu acho que tratar bem está na equipe, então tem que ter médico, psicólogo, terapeuta e quantos profissionais, enfermagem, puder, e fazer um bom psicodiagnóstico, um bom diagnóstico de comorbidades. Se a gente fizer isso nos serviços, a gente consegue mapear e aí tratar, vai diminuir o risco de recaída, né? Porque se você Exatamente. identifica outras compulsões. Sim, isso mesmo. E isso é que é importante, né? Porque não é a perfeição, mas é diminuir esse índice, né? Sim. Isso. Ótimo. Ótimo. Isabel, muito obrigado pela sua participação, por trazer essas experiências para nós. Aí para nós sempre, puta, você foi muito rico, muito prazeroso, muito rico trazer tudo isso. Aprendemos muito também com ela, né? Muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? De ter trazido nós. Quero deixar, depois vai ficar as mídias sociais dela também, aí procurem Isso. ela se precisarem. A aí gente vai também, deixar né? marcado embaixo. Vamos deixar marcado no link aí também, tanto nas mídias sociais, se quiserem saber, conhecer mais a profissional, Isabel Silva Ferreira, fique à vontade, né? E também sigam nós lá no nosso canal também, né? Nosso canal de Comunidade em Diálogo, tanto nas nossas mídias sociais como no Instagram E no YouTube, também no YouTube. no YouTube. Sigam nós aí, temos mais episódios. Mas, né, fica aí sempre o convite, né? A informação sempre é para você. Quem agradece sou eu. É uma honra estar aqui, né? Ser recebida com tanto carinho. E eu estou à disposição sempre. de Obrigado. vocês. Muito Tá? obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pablão. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.